Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo de hoje, né? Hoje vou fazer um vídeo aqui conversando com vocês enquanto eu monto bolos de pote ninho com Nutella. Pessoal, vou começar aqui com a nossa queridinha, né? E hoje nós vamos falar a respeito de alguns assuntos, né? Ó, eu começo misturando ela, né? Que é sempre para ativar a gordura. Ó. Pessoal, uma dúvida que tá me aparecendo bem frequente é sobre a questão da validade, a questão de como eu faço para vender nas ruas, que por enquanto a minha cesta não é refrigerada, né? É uma dúvida bem frequente. Olha a cremosidade dessa maravilha. Eu começo colocando ela aqui, ó, numa manga de confeitar. Nessa manga de confeitar eu tô com um bico. Essa dúvida ela é bem frequente, né? Por conta da refrigeração. Então, ó, no meu caso, as minhas cestas, elas não têm refrigeração. E eu saí de casa praticamente com os meus bolos congelados. Feito isso aqui, eu vou reservar. Saio com meus bolos praticamente congelados, tá? Porque para ter uma durabilidade maior. Minha mão tá limpa, tá? Esse dedo aqui eu cortei a ponta por conta de mexer com o celular. Esse aqui, galera, é o nosso mousse de ninho. Em questões dos sabores também, assim, se tem algum sabor que estraga mais fácil, devido a não ter refrigeração. Se tem um sabor que a durabilidade dele é menor. Pessoal, tem sabores que a durabilidade é menor, por conta que morango, uva fresca, morango fresco são um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim. Reservo também. Comigo, essa tesoura é específica para minhas coisas de cozinha, viu? Comigo, nunca aconteceu de bolo estragar, tá? Porque antes de eu sair de casa, eu refrigero ele bem puro. A durabilidade dos bolos de brigadeiros cozidos é bem maior do que mousse. Eu trabalho com mousse do limão também. E as pessoas gostam bem, entendeu? Eu evito, assim, sair com eles nos dias muito quentes. Mas eu saio. E assim, eles são uns queridinhos, mas a gente sempre tem um pouquinho mais de cuidado, né? Ó, pessoal, não deu pra vocês verem, né? Que eu apoiei aqui na mesa. Ó, preenchi o fundo com mousse do ninho. Vou agora colocar massa de bolo. Pois é, pessoal. Então, comigo nunca aconteceu. Ó, massa de chocolate, tá? De, por um acaso, estragar. E meus bolos eu faço todo dia, porque é uma pergunta bem frequente. Qual é a minha produção, tudo? Minha produção, vamos se dizer assim, são de 2 em 2 dias. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou até mesmo, tem dias que eu faço produção diária. Porque pra sempre tá bem fresquinho. Coloquei aqui o bolo de pote. Coloquei o bolo esfarelado em cima aqui do recheio.
Os bolos na geladeira, dependendo do recheio, vou pressionar com um copo novo. Eles duram até, vamos dizer, 5 a 7 dias, dependendo do sabor, na geladeira. Se for passar por freezer, aumenta de 1 mês mais ou menos a durabilidade. Mas é o seguinte, aqui em casa eu não gosto de trabalhar com bolos mais de 2 dias. Pra mim a qualidade muda. Isso é o meu pensar, né? Porque como eu não uso conservantes, água com açúcar, tá, galera? Minha calda. Eu não uso conservantes. Então, pra mim, altera. Já deixei um bolo teste aqui na minha geladeira durante 5 dias. Tava perfeito. Mas eu fico naquela, 5 dias pra mim já não tá mais fresco, né? Então, eu prefiro eu sempre opto por fazer dia sim, dia não, a produção. E recheio também. E opto, ou então fazer produção diária. Tem dias que eu produzo o bolo, a massa de bolo branca e de chocolate. E monto a quantidade de bolos que eu vou vender naquele dia. Entendeu? E assim, ó, fiz isso. Agora eu venho com nossa querida aqui. Eu vou preencher também aqui, ó. Preenchendo aqui. Preencho toda a superfície. Aí, pois é, comigo nunca houve casos de estragar. Agora, morango e uva, eu opto por fazer, vamos dizer, 5 por dia. Que aí, morango e uva, ele estraga bem fácil. Quando são os morangos frescos, tá? A uva fresca também, ela acaba tendo uma estraga, né? Vamos dizer assim. Coloquei a Nutella aqui em toda a superfície. Vou preencher novamente com o bolo. Me perguntam também por que eu não coloco dentro de um cooler, essas coisas. Porque na minha opção, eu prefiro algo que fique mais exposto à vista dos clientes, né? Então, por enquanto, preferi não botar dentro de um cooler. Mas essa questão de recheios, pode comer todo. De recheios que assim não são cozidos, no caso de mousse, ele não estraga, tá? Comigo ele nunca estragou. E eu chegando da rua, se sobrou algum bolo, alguma coisa, eu imediatamente coloco no freezer novamente. Preenchi aqui novamente com um bolo, vou apertar novamente. Coloco imediatamente no freezer e deixo lá ele até quase congelar novamente. É por isso que os meus bolos, eu prefiro fazer bolo quase todo dia, por isso. Porque se por um acaso tiver algum bolo que retornou para casa, aquele bolo ali eu não quero que ele passe mais do que mais uma venda. E eu já fiz isso várias vezes e até hoje eu nunca tive uma reclamação de que o bolo tá estragado. Porque, primeiramente, também eu testo, tá? Se por um acaso eu fui vender, cheguei em casa com alguns bolos, pode ligar a TV, só deixa baixinho. Cheguei em casa com alguns bolos, eu vou colocar no freezer novamente. E antes de eu sair, geralmente quando isso acontece, eu separo um daquele sabor assim que eu digo assim, esse aqui possa ser que vai estragar alguma coisa. E eu provo. Pessoal, agora eu venho novamente com o mousse do ninho. Então é assim. Então comigo ainda não houve esse caso de eu perder nenhum. Aqui eu vou fazer uma camada mais fina, tá? Ai, pois é, comigo nunca aconteceu.
Espero que com vocês também não aconteça. Uma dúvida assim frequente, né? Eu recebo também em questão das redes sociais, né? Da etiqueta, como que as pessoas fazem para entrar em contato comigo. Então, eu personalizei uma etiqueta para colocar nos bolos. Aqui tem meu Instagram e meu WhatsApp. Aqui eu preenchi, né? Agora eu venho com o bico, aqui ó, fazendo um detalhezinho. Então é sempre bom a gente ter algum meio que dê para as pessoas nos encontrarem no WhatsApp, Instagram, qualquer plataforma, né, de rede social. E aí eu recebo alguns pedidos de bolos de pote. Estou iniciando com bolos de aniversário também, porque me perguntavam muito. Estou iniciando nessa área de bolos de aniversário. Salgados, eu tenho uma pessoa que produz e eu pego na mão dela. Ó, são assim que finalizamos, né? Ninho com Nutella. Agora eu vou tampar e colocar as etiquetas. E aí é isso. Então, sempre é bom nós termos alguns meios de comunicação. Me perguntam também por quanto que eu vendo, né? Ó, vou lacrar agora. Meu valor de bolos que eu tô vendendo aqui, ninho com Nutella, ninho com morango, ninho com uva, são 15. Os demais sabores são 13. O que eu também vendo é brigadeiro de colher. Tá saindo R$10 a unidade. E também já fiz pavê. Pavê eu fiz, ele também tava saindo por R$10. Mas o que eu saio mesmo nas minhas cestas hoje é o brigadeiro de colher e o bolo de pote. E o brigadeiro de colher teve uma perfeita aceitação de vendas. Os clientes me perguntam muito. E aí eu faço. O pavê eu não tive uma experiência assim 100%, né? Como o brigadeiro de colher. Pega as etiquetinhas. Então é isso. Aí hoje eu comecei realmente com o bolo de pote. Tentei colocar o pavê junto com o bolo de pote, o pavê não deu muito sucesso. Fazia vários sabores de pavê. E hoje o que tá nas cestinhas mesmo é o bolo de pote e o brigadeiro de colher. Ó. Coloco em todos e aqui tá finalizado. Aqui eu vou colocar na geladeira. Daqui a pouco eu saio pras vendas e eles vão comigo. E esse aqui é ninho com Nutella, eu fiz hoje 4, só para demonstrar aqui para vocês e responder algumas perguntas. Mas ninho com Nutella, ninho com morango, ninho com uva, o chocolate, maracujá com chocolate também são os que mais saem. Aqui comigo são esses, né? Assim também o que sai bastante são alguns com chocolate e algum aditivo, vamos dizer assim. Ou o chocolinho, que é o chocolate com mousse do ninho, ou o chocolate com coco, que é o prestígio. São também os que saem bastante. Mas os recordes de venda são esses que eu falei agora há pouco. Então é isso, galera. Deixa seu gostei. Beijinhos, tchau. Ficam com Deus.